Olá, pela graça de Deus, nos encontramos para mais um Finda-se este dia. Que bom podermos separar um tempo para conversarmos, refletirmos sobre a palavra de Deus. Agradeço a você que tem nos acompanhado, compartilhado nossas mensagens, orado por esse ministério. E você que ainda não integra essa grande família, faça isso. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Não esqueça de acionar o sininho para ser notificado a cada nova postagem. Convido você também a visitar nosso Instagram, @Reverendo Cláudio. E não esqueça, ore por esse ministério. Ao final desse dia, quero conversar um pouco com você sobre peixe grande e peixe pequeno. E quero estabelecer essa conversa com você a partir do texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27, a partir do qual quero transmitir a você 3 verdades maravilhosas a respeito de Jesus Cristo. Mateus 17, versículos 24 a 27, diz assim o texto sagrado: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Que texto maravilhoso. A primeira verdade maravilhosa a respeito de Jesus Cristo, que nós extraímos do texto, conforme os versículos 24 e 25, é que Jesus Cristo sabe tudo de todos. Ele é onisciente. Perceba que Pedro teve aquela conversa com os cobradores de impostos fora da casa. Jesus não estava presente naquele momento. Mas quando Pedro entra em casa, Jesus já se antecipa e trata com Pedro do assunto que fora tratado lá do lado de fora. E o texto da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esta é uma verdade maravilhosa, mas que também traz sobre nós uma grande responsabilidade. Deus, o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sabe tudo de todos. Sabe o que falamos, o que pensamos, onde vamos, com quem andamos, o que fazemos. Ele sabe de tudo. E o texto de Hebreus diz que um dia iremos prestar contas ao Senhor de todas estas coisas.
No Salmo 139, o salmista Davi faz um pedido ao Senhor que sabe tudo de todos, que é onisciente. Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por isso, vale a pena lembrar daquela palavra de Deus ao patriarca Abraão, conforme Gênesis capítulo 17, versículo 1, e é uma palavra que também se aplica a mim e a você, a todos aqueles a quem Deus alcançou graciosamente em Jesus Cristo. Anda na minha presença e ser perfeito. Este é o grande desafio da vida cristã. Andar na presença do Senhor e buscarmos a perfeição. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas há uma segunda verdade maravilhosa a respeito de Jesus que nós podemos extrair do texto de Mateus 17, agora no versículo 27. Disse Jesus a Pedro: para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, uma moeda. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Esse texto nos revela que Jesus Cristo é soberano. Ele tem o domínio sobre a criação. Ele é o criador de todas as coisas. Ele domina peixe pequeno, no caso aqui de Pedro, que lançou o anzol, e ao fisgar o primeiro peixe, encontrou na boca do peixe uma moeda que serviu para pagar o imposto aos cobradores de impostos. Peixe pequeno e peixe grande estão sob o domínio soberano do Criador, de Jesus Cristo, onisciente, soberano sobre tudo e sobre todos. Sim, peixe pequeno, no caso vertente, e peixe grande, naquela maravilhosa experiência do profeta Jonas, que lançado ao mar, a fim de que a tempestade cessasse, foi engolido por um grande peixe enviado por Deus. Percebe? Jesus Cristo é soberano, ele tem o controle de todas as coisas, inclusive de todas as coisas da sua vida, da sua família, do seu ambiente de trabalho. Ele tem o controle de todas as coisas. E nós vemos aqui também, nesse episódio, o aparecimento, o surgimento do primeiro caixa eletrônico marinho. O peixe trazia na boca uma moeda que Pedro utilizou para pagar sua conta, para pagar seus impostos por ele, Pedro, e também por Jesus Cristo. Que maravilha! Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, esses versículos nos dizem assim: pois nele, ou seja, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Este é o seu Senhor e o seu Salvador, Jesus Cristo, onisciente, sabe de tudo, de todos, soberano sobre tudo e sobre todos, aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E, finalmente, a terceira verdade maravilhosa a respeito de Jesus Cristo. Nós temos também no versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e todo o restante da ordem de Jesus ao apóstolo Pedro. Jesus, que é onisciente, que é soberano, não deseja escandalizar a ninguém. Que verdade preciosa! Quantas vezes, na nossa impulsividade, na nossa vibração, nós escandalizamos algumas pessoas pela nossa maneira de falar, pelas nossas reações, pela nossa dureza, pela falta de compreensão, de longanimidade, de paciência. Mas essa experiência, este episódio, nos revela que Jesus não deseja escandalizar a ninguém. Ele abriu mão dos seus direitos, segundo o contexto e segundo do argumento que ele utiliza com o apóstolo Pedro. E aqui está o grande lance. Para não escandalizarmos alguém, algumas vezes será necessário abrir mão dos nossos direitos, da nossa liberdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2 de sua carta, versículos 5 a 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você está disposto, disposta a abrir mão dos seus direitos, da sua liberdade, a fim de não escandalizar ninguém? Na sua família, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na escola, na universidade, enfim, na igreja. Como queremos que os homens nos façam, assim devemos nós também fazer a eles. É o ensinamento de Jesus Cristo, o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Peixe pequeno e peixe grande. Jesus é onisciente, é soberano e não deseja escandalizar a ninguém. Deus amado, Deus bendito, que o teu Espírito Santo nos capacite de tal maneira que tenhamos essa disposição interior de abrir mão dos nossos direitos, da nossa liberdade, a fim de abençoar alguém, a fim de não escandalizar a alguém, a fim de não sermos pedra de tropeço a quem quer que seja. Dá-nos esta bênção. Para a glória do Senhor, oramos-te em nome de Jesus. Amém. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.